O jornalista Robson Bonin, na coluna Radar da Veja, comentou o que ele parece achar ser a narrativa para a prisão de Jair Bolsonaro. Ele escreveu o seguinte: a narrativa que está sendo construída com a Polícia Federal, as investigações, seguindo o desejo de alguns poderosos de Brasília ou da Justiça. Ele escreveu isso. Passava das 22 horas de sexta-feira, dia 9 agora de março, quando Jair Bolsonaro e outros investigados por tentativa de golpe de Estado foram notificados da decisão do ministro Alexandre de Moraes. O relator das investigações no STF proibiu a participação deles em cerimônias, festas ou homenagens realizadas no Ministério da Defesa, na Marinha, na Aeronáutica, no Exército e nas polícias militares. Ao tomarem conhecimento da decisão de 5 páginas, os aliados do ex-presidente enxergaram no texto um aparente caminho sem volta nas investigações no STF. A julgar pelo que foi escrito por Moraes, a condenação de Bolsonaro já está decidida. E aqui, parênteses por nós. O quê? É possível imaginar que antes de transitar, antes de ter as informações adequadas, antes até mesmo de ouvir Jair Bolsonaro, já está decidida a questão? Não é um absurdo isso, gente? Aí a fala aí do jornalista na coluna Radar de Veja continua. O diagnóstico dos aliados está amparado num trecho da decisão de Moraes. Os elementos probatórios colhidos nos autos trazem vasto relato de complexa e coordenada atuação de organização criminosa direcionada a propósito que inviabilizaria a manutenção do arranjo político do país por meio da adoção de medidas que estipulavam estratégias de subversão da ordem jurídico-constitucional e adoção de medidas extremas que culminaram na decretação de um golpe de Estado, culminariam na decretação de um golpe de Estado a ser consumado mediante a atuação das Forças Armadas, tudo a fim de assegurar a permanência no poder do então presidente Jair Messias Bolsonaro, diz Moraes. A investigação está na Polícia Federal. Segundo investigadores, segue então o jornalista, o trabalho ainda vai durar alguns meses até que um relatório seja entregue a Moraes. A missão, inclusive, gente, segundo a jornalista Eliane Cantanhede do Estadão, Globo News, é que a narrativa seja irretocável para garantir a prisão. Mas prisão só depois do trânsito em julgado para não ter mais possibilidade de soltura. Mas depois da narrativa da Polícia Federal, de acordo com as investigações, será a vez de a PGR, segundo o jornalista da coluna Radar, sob o comando de indicado por Lula, analisar o trabalho para decidir se denuncia os alvos ao STF, para que sejam processados e eventualmente condenados e presos. A decisão de Moraes na avaliação de aliados já deixou evidente qual será o destino dos alvos, diz o jornalista. O que você acha, hein? Por essas e por outras, uma comitiva de deputados está nos Estados Unidos denunciando a situação. É algo muito próximo do que a gente vê na Venezuela, do que a gente vê na Nicarágua, na Rússia e em tantos outros lugares onde, antes mesmo do processo ser liquidado, concluído, terminado, já sai o veredito final, a prisão, a condenação.